Todos, por favor, que está com a Bíblia, use ela, por favor. Crianças, jovens, músicos, obreiros, todos, por favor, atentos à palavra de Deus, com reverência, respeito. Eu preciso da sua atenção. Jeremias capítulo 18, quem achou, diga amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Queridos, o profeta Jeremias, chamado em um dos momentos mais difíceis da história de Israel, devido o povo estar afastado de Deus, marcado pela idolatria e pela desobediência, Jerusalém caminhava para o juízo, e Jeremias deveria pregar uma mensagem dura, e essa dureza estava baseada no arrependimento ou destruição. É nesse contexto que Deus leva Jeremias à casa do oleiro. E ali, em uma lição visual, Deus mostra o que ele queria ensinar ao seu povo. Assim como o oleiro não descarta o barro que se quebra, mas o refaz, Deus também não desiste de nós. Essa era a lição. Eu vou dizer novamente. Assim como o oleiro não descarta o barro que se quebra, mas o refaz, Deus também não desiste de nós. Amados, nós vivemos em um mundo onde tudo é descartável. E nós estamos em um ensino sobre esse assunto, mas objetos são fabricados até para durar pouco. A vida útil dos objetos está sofrendo essa variação, essa diminuição do seu tempo, e já são fabricados para isso. Relacionamentos são rompidos com facilidade, não somente na instituição família, mas também na instituição social e, pasmem, na instituição igreja. Não é preciso hoje muita coisa para todo amor que você diz que tem por mim, ou eu tenho por você, se dissipar como uma fumaça, como um risco na água, como um capim que pega fogo. Já viu que é rápido? Então veja que esse mal está adentrando também dentro da igreja. Nós falamos muito do amor, mas quando sai do campo teórico e necessário é nós migrarmos para o tempo prático do que é o amor, nós falhamos com isso. É por isso que existem muitos relacionamentos sendo rompidos. Tem pessoas, e eu disse no cabo esses dias, quando estava pregando na ceia lá, tem pessoas que se sentam do lado da outra, hoje. Eu vou dar um exemplo daqui hoje, e não fique tentando descobrir quem é não. Olha todo mundo para mim aqui, para não estar dando pista a ninguém. Olha para mim, todo mundo. Tem pessoas hoje que estão sentadas uma de lado da outra, e não falam, não se comunicam, não se preocupam, não se dirigem uma à outra. Estão aqui, cantando o amor, pregando o amor, dizendo que estão debaixo do amor. Sabe o que é isso?
Isso é falta de prática da teoria. E evangelho não é limitado somente à teoria. Correr para longe dessa era do descartável, dessa era do tempo de vida útil, curto. O amor de Cristo não tem tempo, é em tempo ruim, tempo bom. Primeiro, Ele nos amou quando nós não merecíamos, éramos inimigos dEle. O pecador é inimigo de Jesus, não quer Jesus para nada, mas a Bíblia diz, Ele nos amou primeiro, mesmo nós sendo inimigos dEle. Dá para você glorificar o nome de Jesus? Então veja que existe essa fragilidade nos relacionamentos hoje. E eu aprendo com essa visão, com essa situação que Jeremias teve, sobre o barro na mão do oleiro que não foi descartável, é que nós precisamos se comportar como Jesus. Nós precisamos viver piamente esse evangelho. O evangelho do amor verdadeiro, que não fica somente no som dos louvores que cantamos, mas ferve dentro do coração do verdadeiro salvo. Dá para você glorificar o nome de Jesus nesta noite? Eu sei que não é a palavra que você esperava, mas Jesus tem essa surpresa para a gente. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo que as pessoas são descartadas quando não servem mais aos interesses dos outros. A sociedade marca com o selo de inútil aqueles que falharam, que erraram ou envelheceram. Infelizmente, queridos, muitos trazem essa mentalidade para a vida espiritual e pensam assim. Tem muitos que estão aqui e pensam, eu errei demais. Não sirvo mais para Deus, eu não tenho mais valor, meu tempo passou, eu não tenho mais utilidade. E isso é uma investida de Satanás, para que a sua vida permaneça na situação que você está, com esse sentimento raquítico, anão, anêmico. Mas hoje o nome de Jesus tem poder. E essa palavra está vindo como uma vitamina do céu. Eu não sei se é D, se é B, se é C. Eu não sei qual é a vitamina. Mas hoje o médico chamado Espírito Santo está aqui, colocando essa vitamina no profundo da tua alma. E ele começa dizendo, você tem valor, você presta, você tem utilidade na minha obra. Ainda existe solução para a sua situação. Glória a Deus. A grande verdade, amados, é esta: que nas mãos de Deus você nunca será descartável. Eu vou dizer de novo. A grande verdade desse conteúdo, nessa aplicação que eu estou fazendo hoje, é que você, na mão de Deus, mesmo toda quebrada, mesmo todo quebrado, mesmo em cacos de barro, mas se está na mão dEle, você não é descartável. O oleiro, ele tem autoridade e poder sobre o barro. O verso de número 6 diz, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Então veja a soberania do oleiro sobre o barro. O barro em si é sem forma, sem beleza, sem utilidade. O barro pensa isso. E apenas terra molhada. É isso que o barro pensa. Eu sou um bocado de terra molhada. Mas quando o oleiro põe sua mão no barro, ele ganha forma, valor, propósito. Antes do oleiro colocar a mão, é só um amontoado de barro, de terra molhada. Mas quando ele coloca no torno, que ele começa a dar forma, que ele começa a moldar. Você já viu os vasos de barro, que é feito nesse processo específico, com alto grau de profissionalismo? Você já perguntou quanto é um vaso daquele? É caro, não é todo mundo que tem não. E tem uns de material específico que é mais caro ainda.
Mas antes, olhe para cá todos. Vai chegar o momento da gente fazer outras coisas, mas preste atenção aqui. Preste atenção. Mas antes do oleiro colocar a mão, não tem valor nenhum. Você pisa no barro. Você anda por cima do barro. Quem aqui anda coletando barro para juntar em casa para vender e ganhar dinheiro? Me diga. Ninguém faz isso, a gente está andando por cima. Isso é o cuidado que a gente deve ter. Porque às vezes a gente está andando por cima de algo que Jesus vai usar amanhã. A gente tem que ter cuidado com isso. Você lembra do Vale dos Ossos Secos, que é um paralelo a essa situação? Só muda o profeta e a visão. Mas é a mesma situação que Israel estava. Aqui fala que Israel estava quebrado na mão do oleiro, falando do cativeiro babilônico. Mas a Ezequiel, Deus mostrou um vale de ossos secos. Aí ele diz, e ele me fez andar no meio. Não diz isso. Ele coloca o profeta no meio do vale, mas coloca ele para andar em torno do vale. Sabe por quê? Porque aqueles ossos secos ali não tinha valor para Ezequiel, não tinha valor para mim, não tinha valor para você. Mas o dono do osso seco já via o arqueiro em pé. Você não entendeu não, né? Ele já viu um grande exército revestido de carne, de nervo, de pele, trabalhando lá na frente. Ele diz, Ezequiel, não ande no meio do vale não. Vamos ver esse versículo aqui, para não ficar só na minha palavra. É bom a gente ler para não citar errado. Deixa eu ver se é isso mesmo. É 37 de Ezequiel. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um. No meio de um, ele estava no meio ou na extremidade? No meio. O Senhor disse, vou te colocar no meio do vale. E o vale está cheio de... E como é que está os ossos? Sequíssimos. Verso de número 2. Aí observe que no verso de número 2 ele diz, e me fez, complemente, e me fez, aonde? Aonde? Não foi no meio não. Sabe por quê? O osso estava sequíssimo. Qualquer virava poeira de osso. Qualquer movimento do profeta andando no meio do vale de osso seco, um osso batendo no outro, virava farinha de osso. De tão sequíssimo que estava, alguns estudiosos acreditavam que a ave que comia a medula, o tutano do osso, já tinha comido até aquele tutano e ele já estava muito seco a ponto de virar farinha. Por isso é o aumentativo, sequíssimo, não é somente seco, é sequíssimo. Veja só, aí quando Ezequiel quer andar, aí Deus diz, não, no meio não, porque se tu começar a se movimentar andando no meio desse osso, tu vai quebrar o osso vai virar pó, e eu já tenho algo preparado para esses ossinhos secos aí que ninguém está dando nada. Então cuide em andar ao redor, vai andar ao redor e não no meio. Sabe por quê, Ezequiel? Porque desses ossos sequíssimos aí, tu acredita que eu vou transformar em um grande exército lá na frente? Isso é bonito, né, irmão? A mesma coisa é o barro na mão do oleiro. Na minha mão é lixo. Caco quebrado na minha mão, a primeira coisa que eu faço é jogar fora. Isso é da natureza caída do homem. É por isso que a gente não tem paciência, a gente não suporta, a gente não ama, porque é da natureza caída. É um processo de aperfeiçoamento progressivo, que é uma guerra travada dentro de mim. Você crê isso, irmão? Entregar a sua vida a Jesus é viver uma vida de batalha, uma vida diária de luta, de você querer o que não é para fazer, e aquilo que é para ser feito, não fazer. Paulo diz isso. Ora, quando eu quero fazer o que é para ser feito, eu não faço. É capítulo 7 de Romanos. E tudo aquilo que não é para ser feito, eu termino fazendo. Miserável homem que sou, ele diz lá embaixo. Quem me livrará, verso de número 24. Quem me livrará desse corpo de morte? Em outra epístola ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo. Há uma luta travada.
A nossa luta em primeiro plano não é contra o demônio, contra o diabo, contra o nosso inimigo Satanás. Também lutamos contra ele. Mas sabe qual é o seu principal inimigo? É você. Sou eu. O maior inimigo de Renato Brito de Araújo é ele mesmo. Eu que tenho que vencer a mim mesmo, para deixar o Espírito Santo trabalhar dentro de mim. Tem pessoas aqui hoje que ainda não se entregaram a Jesus. Está uma luta dentro do teu coração e da tua mente aí. A palavra já está tocando na tua alma, mas tem uma luta travada aí dentro. Será que eu me entrego? Aí o coração se alegra, o Espírito Santo vem com bálsamo. Tu já vai sentindo algo diferente que tu não sente na mesa do bar, tu não sente na esquina, na mesa do dominó, tu não sente no prostíbulo, em canto nenhum, no sofá da tua casa. Nada disso que você está sentindo aqui, você não encontra na esquina, nem em lugar nenhum. No melhor oásis ou no melhor hotel do mundo, isso aqui não tem não, porque isso aqui é presença de Jesus e não tem nada melhor do que isso. Aí está essa luta travada aí dentro de você. É a guerra espiritual. Aqueles que já se entregaram a Jesus, fica essa luta também. Ah, Jesus, me ajuda, agora eu vou conseguir, eu vou deixar de ser ruim, agora eu vou me converter, agora eu vou deixar de fuxicar, vou deixar de falar mal, de desejar, de ser invejoso. É a luta diária, é assim. Levante-se e fique de pé, o primeiro que não luta assim. Diga, se eu estou falando alguma coisa que é novidade. Todos nós sabemos que é assim. O barro em si é sem forma, sem beleza, sem utilidade, mas quando o oleiro põe na sua mão, ao barro ele ganha forma, valor e propósito. Tem pessoas que entraram aqui nesta noite e você tem vivido uns dias difíceis de autonegação. Você se sente invalorizado. Para você, você não presta para nada, não tem valor para nada. Mas Jesus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: o oleiro está colocando a mão no barro. Eita! E você vai saber que você tem valor na presença de Jesus, porque o movimento da mão do oleiro vai começar a te moldar da forma. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Aprendemos essa soberania de Deus com esse verso de número 6. Isaías 64:8 diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Isaías 45:9 diz: ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro, dirá o barro ao oleiro: que fazes? Quando pensamos que perdemos o controle da nossa vida, precisamos lembrar de um detalhe: o oleiro ainda está no controle das nossas vidas. Eu vou dizer de novo, tem meia dúzia de crentes acreditando nisso aqui. Eu vou repetir novamente. Quando pensamos que perdemos o controle da vida, precisamos lembrar: o oleiro ainda está no controle de tudo. Nossa identidade não está nos rótulos da sociedade, mas no toque do oleiro. Eu vou dizer de novo. Nossa identidade não está naquilo que os homens colocam como rótulo em nós, mas a nossa identidade está marcada com as digitais do oleiro sobre o barro. Nós não devemos lutar contra as mãos que nos moldam. Elas são mãos de amor sobre a nossa vida. Gastamos muita energia e precisamos ter muito cuidado. Será que eu estou contendendo contra o oleiro? Será que eu estou resistindo ao moldar do oleiro? Nem tudo que nós passamos nessa vida
é produto das nossas falhas. Não. Tem situações que acontecem na minha e na sua vida, que é vontade de Deus, que são processos de Deus na tua vida. É o toque do dedo do oleiro, modando o barro. Você lembra de Ana? Que a Bíblia diz que era estéril e que pelejava com Penina diuturnamente. Quem lembra disso? Diga amém. Você também deve lembrar que a Bíblia registra que quem fechou a madre de Ana foi Deus. Ele fechou e Ele abriu. Então tem coisas que acontecem na minha e na tua vida, que é Deus. Faz parte do... Ele dizendo, e se eu quiser fazer de novo? E se eu quiser começar de novo? E se eu desmanchar e fizer novamente? Oh, glória ao nome de Jesus. O verso de número 4 diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Fez o que o vaso? Vou dizer de novo. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. O que é que o vaso fez? Parabéns, se quebrou. Na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro, conforme bem lhe pareceu. O vaso ele estragou nas mãos do oleiro. Isso mostra que mesmo em nossas falhas, Deus nunca continua. Escuta isso, olhe para cá. O vaso quebrado na mão, isso quer dizer que mesmo com nossas falhas, Deus não para. Deus continua. Você quer ver uma prova disso? Verso de número 3. E descia à casa do oleiro, e eis que ele, o quê? E eis que ele o quê? Ah, ele estava, não começou a fazer naquele momento não. Ele estava o quê? Estava fazendo o quê? E foi. Então mesmo antes de Jeremias chegar na olaria, o oleiro já estava? Não começou naquela hora não foi? Ele já estava fazendo. Você está entendendo ou não? Não precisou Jeremias chegar lá. Jesus já estava, olha, fazendo. O vaso quebrado na mão dele não é capaz de desfazer o que ele planejou para aquele barro. Deixa eu ser mais claro para você. Todas as falhas da tua vida que tu tem praticado até hoje, isso não desqualifica o oleiro. Só mostra que o barro não presta, mas autentica que o oleiro é bom e que o oleiro tem poder de mudar aquele barro ruim, transformando em um vaso de honra. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode estar quebrado pelas feridas do pecado, pela rejeição ou pelas perdas, mas Deus não joga fora você. Ele é capaz de refazer sua história. A graça de Deus é maior do que os seus fracassos. A misericórdia de Deus é maior do que as tuas falhas. O amor de Deus é capaz de te restaurar e pegar esse amontoado de caco de barro que o homem joga fora e transformar em uma obra de arte. Ele é especialista nisso. O poder do Evangelho é isso. Nós não podemos fugir disso. Eu vou concluir agora. Não tem como falar do Evangelho se eu não acredito em transformação. Não tem como viver o Evangelho se eu não viver uma transformação.
Os antigos pregavam, gritavam na rua. Eu lembro, eu criança, e vi os pastores de idade avançada gritando: entrega a tua vida a Jesus. Ele tem condições de te libertar da prostituição, das drogas, da bebedeira, de toda obra maligna. Aí eles complementavam dizendo: aquele que rouba, não rouba mais. Quem lembra dessas mensagens? Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Era a mensagem do Evangelho. Transformação. Isso é até Jesus voltar. Igreja não é um organismo de perfeitos, de santos, de querubins ungidos, serafins. Não! Igreja é amontoado de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas para um dia ouvir a trombeta tocar e pela graça e pela misericórdia, não por mérito, subir para o céu. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Isso é evangelho sem casca e sem caroço. É aqueles que já se entregaram a Jesus. Procurar essa perfeição. Dar espaço na sua vida para o Espírito Santo trabalhar. Tirar essas mazelas da carne, do inferno, do pecado. E aqueles que ainda não tomaram essa decisão, é o momento e o lugar certo do Espírito Santo começar a refazer um vaso novo nesta noite. Quem sabe você chegou aqui entre cacos, sem saber o que fazer, qual a decisão tomar. Aí o Espírito Santo de Deus direcionou os teus passos e te colocou hoje aqui na igreja. Te trouxe a olaria. E o oleiro hoje está trabalhando nesse barro. Veja que coisa linda. Ele fez: levanta-te e desce. Veja que no reino do céu é o contrário, né? Você se levanta descendo. Levanta-te e desce. Lá fora é: levanta e fica gigante. Aqui não. Tu quer ser grande, fica pequeno. Levanta-te e desce. Começou a descer para mudar o nível espiritual. Aí ele fez: levanta-te e desce à casa do oleiro. E eis que lá estava fazendo a obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Quem quebra o vaso não é Deus, não. Eu me criei dentro de igreja e as irmãs diziam: tu vai querer vir pela dor. Quem já ouviu essa mensagem? Eu não vou ter um encontro contigo, viu? Tem vez que Deus sentencia. Faz parte da justiça. Mas pela a falta de aprimoramento e profundidade teológica, as irmãs não por maldade, mas Deus salvou muita gente com medo, e graças a Deus por isso. Depois foi se convertendo mais, mas ia com medo de morrer. Era, Deus vai ter um encontro contigo, vai vir numa cadeira de roda, acaba com medo de vir aleijado, aí já vinha na hora, não era? Era assim, não era, irmão Nilson? Ou não era? Ia com medo, era. E as irmãs cheias de fogo, Deus usava as irmãs. Nem menino brinca hoje no meio de rua. As irmãs era pum, pum, acontecia na hora, irmão. Deus vai batizar, era pum, 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 pum. Era nos hinos congregacionais. Deus enchia aquele que estava escalado cantando aqui: ó, quão cego andei, perdido, vaguei. Quando pensa que não, já vinha assim, olha, cortando o laço, aí botava a mão na cabeça. Jesus, pum, batizava com o Espírito Santo. Não precisava nem a mensagem. Já tinha gente aqui, dizendo: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Nós precisamos estar na olaria. Precisamos estar na olaria. Se a igreja não é prédio bonito, não é quantidade grande de membro, não é ter dinheiro no bolso, prédios luxuosos, isso não é somente isso. Não, é não.
não. Igreja é ter amor, é ter carinho, é saber que quem está do seu lado é gente falho, que vai um dia pisar no teu pé e vai fazer raiva, mas o amor de Jesus cobre todas as falhas e nos leva para o céu. Isso é ser igreja. Pode ser um puxadinho de palha, mas se tiver vivendo a palavra, é igreja. É igreja. Ore me cai, eu soube demite, eu faço. Aí a pergunta diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Você que está aqui nesta noite, que tem andado aí na força do vento, alienado de Jesus, tu já gastasse, já quebrasse, se emendasse, quebrou-se de novo, aí está aqui nesta noite, esse vazio no teu coração, que nada lá de fora preencheu, é você mesmo que Jesus está falando. Hoje é um momento, o oleiro está aqui, o vaso ruim, quebrado que é tu e eu, também está. Aí a voz ecoa: será que eu não posso fazer um vaso novo? Tem alguém? Tem alguém que quer ser esse vaso novo? Venha. Venha. Eu não vou falar de cadeira de roda não, longe de mim isso. É você que tem que tomar essa decisão. É o Espírito Santo que está aí no teu coração, olha. A minha oração é: aumenta, Espírito Santo, aumenta, pulsa mais o coração dele, vai. A minha oração é: vai, combate essa batalha, combate, vence essa batalha espiritual, quebra essas algemas, deixa esse vaso se quebrar na tua mão, essa é a minha oração. Alguém deseja se entregar a Jesus? Já estamos caminhando para o fim, não quero passar do horário muito. Alguém deseja hoje voltar para Jesus? Tem alguém? É minha última vez. Alguém deseja entregar sua vida a Jesus? Tem alguém? Que Deus abençoe. Que Deus em Cristo Jesus te dê outra oportunidade. E que essa palavra fique guardada em teu coração. Tira o teu sono, tira a tua fome, até tu tomar uma decisão e entender que tu só vai achar o que tu quer quando tu estiver com Jesus, porque nada desse mundo tem valor, somente Jesus Cristo de Nazaré. Diga amém. Opa, está vindo uma vida ali. O oleiro já começou a trabalhar. Cadê a segunda? Bora, a segunda. Uramante, odefaço, obederrévia. Em teu nome, Jesus, ajuda essa vida, ó Pai. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: desce à casa do oleiro, quero contigo falar. Aonde está a segunda? Venha. Então me levantei. Cadê a segunda? Obedeci sua voz. Onde está a segunda vida? E para o endereço Ora! de Deus eu comecei a caminhar. Toma atitude nesta noite, rapaz. Chega de estar na mão de Satanás. Parei para observar. Satanás está fazendo contigo como confeite na boca de menino, botando de um lado e pro outro. Sobre as rodas estava. Mas Jesus hoje quer começar uma nova história na tua vida. E as mãos do oleiro. Ah, como Jesus te ama, como Jesus te ama. O seu querer. Como existe algo de Deus para ser realizado na tua vida e através da tua vida. Onde está a segunda vida? Venha. Tem alguém? Mas depois de contemplar aonde está aquela cena, aonde está a segunda vida? O vaso na mão do oleiro se quebrou. Em nome de Jesus,
O oleiro tomou Em nome de Jesus. mesmo Que caiu por terra toda dúvida, toda algema de Satanás. sobre as rodas. Que o Filho de Deus se manifeste mais uma vez aqui nesta noite, desfazendo todas as obras do diabo. Na autoridade do nome de Jesus, seja liberto agora. Agora, em nome de Jesus. Eu ouvi a voz de Deus. Será que eu não posso A segunda vida. fazer contigo mesmo assim? Onde está? Como barro na mão do oleiro, A segunda vida para Jesus. assim sois vós. Faço o que quero, meu poder não tem limite. Oh, E maravilhoso não Deus. tem fim. Vou te quebrar, te fazer de novo. A segunda vida para Jesus. Em minha casa tu serás um vaso novo. Desce na olaria, eu vou te modelar. E quando modelado fores, então eu vou te usar. Te quebro, amasso, desfaço, refaço, dou brilho com unção. Você é meu. Não tem mais, siga em frente. Seja forte, seja crente. Cante, te alegra e diga na terra que eu sou Deus. Amém. Mais alguém deseja se entregar a Jesus? É a mamãe dessa daqui, olha. A filha voltou para Jesus. E agora a mamãe está voltando também. Está voltando. Tem mais alguém? Mais alguém? Que Deus abençoe. Sente ali com ela. A gente vai estar orando no final. Eu quero dar aqui a oportunidade à irmã Paula, bem rapidinho. Ela estará